Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Como sempre, os Diálogos AMSUR são desenvolvidos e de responsabilidade do Instituto AMSUR, Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, e os Diálogos AMSUR são desenvolvidos em parceria com o Fórum 21 e também com o portal Rede Estação Democracia. Hoje nós vamos tratar de um tema derivado de duas atividades que aconteceram bastante recentemente e que são atividades com sinais opostos, com sinais bastante trocados, né? Uma das atividades foi o desenvolvimento em Washington, nos Estados Unidos, da conferência que chamam de Conferência da Ação Política Conservativa, conservadora, né? CPAC, Conservative Political Action Conference, que contou com a participação de personagens centrais da extrema-direita americana, entre eles o Trump, mas também com personagens originários de lideranças da extrema-direita em várias partes do mundo. Teve, inclusive, participação brasileira, na figura do Flávio Bolsonaro, mas teve figuras de várias partes da Europa, da América Latina. O presidente Milei teve presente nessa conferência. Também, praticamente, quase que simultâneo, mas numa proximidade muito grande, também ocorreu em Bogotá uma outra atividade, que foi um encontro sobre o tema Reconstruindo o Estado de Bem-Estar nas Américas, né? Que contou com setores progressistas originários de 10 países da América Latina, né? Vários brasileiros, vários, né, da Argentina, do Chile, de vários países da América Latina, e que buscou discutir bastante o tema da segurança pública, né, como um tema transnacional que necessita de articulação entre os países, e que tem sido utilizado muito como uma das ferramentas, né, de fortalecimento da extrema-direita mundial. Para tratar desses dois temas, dos temas derivados desses dois eventos, nós contaremos aqui com a presença da Sandra Bittencourt. A Sandra Bittencourt é jornalista, doutorada em Comunicação e Informação, né, e também diretora executiva do Instituto Novos Paradigmas. Ela é conselheira do Observatório da Comunicação Pública da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é também coordenadora do Conselho Mídia Digital e Democracia da Fundação Getúlio Vargas e da União Europeia. E teremos também conosco o professor André Kaiser Velasco e Cruz, que é professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, tendo sido professor da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA, né? E o André pertence ao Laboratório de Pensamento Político, PEPOL, e é diretor do Centro de Estudos Marxistas, o CEMARX, da Unicamp, e pesquisador associado do SEDEC, Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, o SEDEC. Para dar início aos nossos trabalhos, eu vou solicitar que faça a abertura do mesmo o nosso presidente, o presidente do Instituto AMSUR, o Vicente Trevas. Vicente, com você, por favor. Muito obrigado, Granado. Muito boa noite a todos e todas e aqueles que posteriormente irão assistir esse diálogo, né? Então, o diálogo de hoje ele é muito importante porque é uma ocasião para que possamos fazer uma leitura compartilhada sobre eventos conjunturais, mas que são profundamente sinalizadores de tendências, né? Então, o evento acontecido nos Estados Unidos, o Walsh Maryland, né? E o evento ocorrido em Bogotá são muito sinalizadores, né? E numa conjuntura de várias sinalizações. Se nós
olharmos para 30 dias ao nosso redor, nós vamos encontrar a Conferência de Paris, né, convocada pelo presidente francês, sobre o apoio à Ucrânia, né? Nós tivemos recentemente o Festival da Juventude na Federação Russa, naquela cidade que sediou os Jogos Olímpicos, e nós tivemos em Moscou também um conjunto de encontros de atores do Sul Global sobre o mundo multipolar que está em formação, né? Então, nós estamos vivendo, primeiro, um momento de um crescimento das tensões geopolíticas mundiais, né? E, ao mesmo tempo, esses acontecimentos eles são sinalizadores de várias tendências e várias possibilidades, né? E, nesse sentido, nós temos a felicidade de contar com a participação hoje da Sandra Bittencourt, né, e do André Velasco e Cruz, porque são duas pessoas que poderão, pelo seu histórico, pelas suas trajetórias, trazer considerações importantes para o nosso diálogo desta noite, né? Então, com essas introduções, eu passo o comando do nosso diálogo ao Granado, desejando a todos uma boa interlocução. Muito obrigado, Vicente. Eu vou, então, passar já imediatamente para Sandra fazer sua fala inicial, é, e aí depois eu passo também para o André. Sandra, por favor, com você. Então, boa noite. É uma honra estar com vocês aqui para a gente fazer essa discussão tão importante, oportuna quanto complexa, né? E eu acompanhei, fui uma das convidadas deste evento, deste encontro promovido pelo PNUD e outros parceiros em Bogotá, com o sentido de analisar a segurança pública como chave para esse resgate dos estados de bem-estar em toda a região ali da América. É claro que meu ponto de observação, o ponto que eu trago aqui para vocês, pelo meu campo, que é o da comunicação, pelo meu objeto de pesquisa, que é o de investigar como se conformam hoje os debates públicos e quais são as disputas simbólicas que estão envolvidas e como todos os dispositivos tecnológicos e esse novo ambiente digital favorece determinados discursos e estratégias, é um pouco daí o meu olhar que eu trago aqui para vocês e que posso relatar a vocês que foi um consenso de todos os que ali discutiram do quanto é importante prestar atenção para essa dimensão, né, simbólica e de disputa simbólica em torno, né, dos discursos, das estratégias de discurso. E aí, nesse sentido, a segurança pública ganha uma relevância muito especial. A gente fez uma discussão ali, olhando, né, para as condições da América Latina, da América Central, enfim, como o Granado disse, foram 10 países participantes, tinha 2 participantes dos Estados Unidos, o Império também se fez presente desta vez. E a gente tinha ali Uruguai, Argentina, Peru, México, Chile, Guatemala, enfim, vários países. E claro que dois temas dominaram o Brasil, por ser o Brasil, né, que é esse gigante que também é farol aí para o que acontece, né, no continente, mas os fenômenos da extrema-direita, né, tanto na Argentina, quanto, já que o assunto era segurança, quanto em El Salvador, né, com o presidente Bukele, eleito com 85% dos votos, e tendo como carro-chefe dessa aceitação, né, o seu discurso e a sua ação punitivista e forte no âmbito aí da segurança, né? Ele construiu a maior prisão do mundo, para 40 mil detentos. Então, o que se buscou discutir ali, né, naquele encontro? Primeiro, se chegar a um consenso, criar alguns princípios em torno desse tema,
reconhecer uma história problemática da esquerda na relação com o aparato de segurança pública e com o próprio tema segurança pública, buscar um enfoque progressista para esse assunto e consensuar que não se trata, não pode se tratar de uma política setorial, né? Que ela precisa estar concebida, né, de outro modo e demanda a cooperação, né? Nenhum dos países ali presentes consegue dar conta sozinho, de maneira desarticulada, do crime, né, organizado que hoje toma conta e se enraizou em vários estados, né, da região, né? Em muitos sentidos, e alguns de uma maneira mais grave, domina completamente, e de vários modos, né? Com seus recursos e com a sua oferta para uma região bastante empobrecida, com poucos recursos para dar conta ali de vigiar suas fronteiras e de fazer a proteção, do que o crime organizado acessa nesse poderio todo, seja pelo tráfico de pessoas, pelo tráfico de drogas, pela exaustão, uso e tráfico dos recursos naturais, pelo próprio dinheiro que circula. Então, cada país ali com as suas características, com as suas especificidades, mas todos reconhecendo, então, esse problema. Do ponto de vista do Brasil, a gente teve Tarso Genro, que preside o INPE, que vem trabalhando há muito tempo, né, esse tema, né, tendo sido ministro da Justiça e tendo estruturado e implementado talvez o maior ou único, né, programa pensado em segurança pública e cidadania, envolvendo, né, as diferentes esferas aí de poder e de responsabilidades, né, com esse tema. Eu trouxe algumas pesquisas e monitoramento para mostrar o quanto esse assunto é determinante para a população, o quanto ele é relevante. Ele, pela terceira vez consecutiva, é considerado o tema mais importante. A gente tem uma pesquisa do final do ano passado que coloca com 63% esse tema como o que mais preocupa, ou o que é o mais significativo para que as pessoas possam viver com qualidade, viver com autonomia, executar os planos que têm, por distintos motivos, seja quem está nas áreas mais conflagradas e da periferia, que está exposto tanto à brutalidade policial quanto à tirania do crime, quanto quem tem uma posição socioeconômica mais privilegiada, mas tem medo do crime também e busca se proteger e não quer participar nem estar próximo dessa zona de guerra, como se caracteriza. Então, além de ser um tema que preocupa muito os brasileiros, ele é uma espécie de preditor também do voto, porque, primeiro, que todas as pessoas têm uma posição, né, quando se trata de segurança pública, uma posição de como os atores desse sistema precisam responder e corresponder às suas expectativas, seja as polícias, seja o sistema de justiça, seja as autoridades. E depois, qual é a concepção que ele tem da própria polícia e qual deve ser, né, o papel do Estado ao gerar a proteção ou a punir quem incorre em crimes. Então, por esses dois aspectos, a gente vê o grau de relevância, o grau de importância, e compreende como esse tema é instrumentalizado e como ele serve, né, pela extrema-direita, e apesar das ações da extrema-direita, das propostas, das ações desenvolvidas serem ineficazes e serem ineficientes, mas como ele se presta nessa dimensão simbólica de disputa de projetos para esse tipo de captura. Um levantamento que apresentei mostra do monitoramento de todo o debate feito nas redes sociais no Brasil, sobretudo no Facebook e no Twitter, nos últimos 2 anos. Esse é um monitoramento feito pela FGV, dentro desse projeto Mídia e Democracia, que a gente tem
né, um conselho da sociedade civil também para identificar e propor um ambiente mais qualificado no debate, ele mostra que teve mais de 20 mil posts sobre o tema segurança pública e que a variação de 2022 para 2023, ela praticamente foi nula, teve 1% de variação sobre esse número de postagens. A rigor, foram 10 mil postagens em cada um desses anos. Aí notem que 2022 foi o último ano do governo Bolsonaro, 2023 o primeiro ano do governo Lula. E permanece. O que isso nos indica? Indica que esse é um debate constante, permanente, que essa é uma pauta que vai dominar sempre o repertório, as preocupações e orientar, muitas vezes, a escolha racional, passional do voto das pessoas. E depois eu posso detalhar um pouco mais sobre esses números que apresentei, mas, como disse, no Brasil fiz essa apresentação, teve a abordagem do Tarso, estava o deputado Zeca Dirceu também, falando de algumas iniciativas, né, e discussão que tem na Câmara, e a manifestação da preocupação que hoje, a grosso modo, ainda nos falta, no Brasil, a apresentação de um plano mais bem conformado, né, de ações que possam, de fato, contemplar as expectativas e possam de algum modo, apresentar uma solução. Porque, de resto, em todos os outros países, isso foi exaustivamente repetido, a solução apresentada pelo outro campo, né, pela extrema-direita, ela é muito simplificada, embora seja um tema complexo, ela apresenta a eliminação dos bandidos, a prisão em massa dos bandidos, o rechaço à ideia de direitos humanos, uma carta branca para que as polícias possam agir com rigor, se não com violência. E isso, ao que parece, agrada as populações que estão assustadas e, como disse, né, à mercê dos criminosos e também angaria votos. E permite ainda, né, o pânico e o medo, né? É uma fonte muito vasta para a produção, né, de desinformação, para a produção de fake news, né? Que são informações fabricadas que pegam algo de elementos, né, da realidade das pessoas, do medo, que lidam muito com o medo das pessoas, com as expectativas, inclusive, para sanar esse medo, e que assim passam a tratar. Então, a gente percebe que no primeiro ano do governo Lula, toda a discussão, mesmo do campo progressista, se referiu mais ao passado, ao governo anterior de Bolsonaro, culpando o estado das coisas pela liberação dos armamentos, né? Ao mesmo tempo que o campo da extrema-direita participa desse debate culpando o estado das coisas pela leniência, pela inação do governo Lula, que não teria um plano e que não, né, não estaria apresentando. E nesse debate todo a gente percebe que, por exemplo, ações como em São Paulo, né, levadas a cabo pelo governador Tarcísio, elas são bem avaliadas por boa parte da população que pede rigor. E em todos os países que se manifestaram nesse sentido, né, pegando muito o exemplo do Bukele, que é um fenômeno e que vence, né, com esse índice tão expressivo, embora os índices da economia sejam terríveis, é uma crise muito grave, mas ele centra e assenta todo o seu discurso e a sua vitória monumental nessas ações de rigor, punitivismo e solução, porque, de fato, despencaram os índices, né, de homicídio e de outros crimes. Então, isso faz com que as pessoas tenham esperança que, a partir disso, a partir de um ambiente, de uma percepção, de uma sensação de maior segurança, todo o resto possa ser operado. E essa não é uma percepção que só tem lá, essa é uma percepção que tem em vários outros países, que tem, inclusive, aqui no nosso. Como dizem, é um assunto sobre quais todo mundo tem uma opinião, e é um dos que mais preocupa
E é um tema que é muito determinante para a vida cotidiana das pessoas, para que elas possam se planejar, para que elas possam circular, para que elas possam se despreocupar com os filhos, trabalhar, estudar, enfim, todas as outras, as demais atividades ficam dependentes desse tema. Bem, e aí é um tema que é difícil de consensuar em vários aspectos. Uma das estratégias desse encontro foi justamente olhar para experiências bem-sucedidas, né, para experiências que foram levadas a cabo e que trouxeram algum tipo de retorno, para ver onde elas podem ser aplicadas e, sobretudo, para ver de que maneira seria possível articular todas essas questões no sentido de que toda a região pudesse se beneficiar, e reconhecendo que é isso, que não é mais uma política paroquial, que ela não está circunscrita a um tema doméstico, que assim como o dinheiro e a organização do crime se movimenta, né, em rede e abastece, né, redes criminosas e também, né, políticas fascistas, é necessário que o campo progressista também se articule do mesmo modo, considerando ainda a segurança e a paz social como um direito fundamental, e a partir daí derivar tudo isso. Bom, um dos problemas para que essa ideia, né, que até parece um tanto utópica, né, funcione no continente que é o mais violento do planeta, que tem os piores índices, de desigualdade, que tem largas fronteiras também, que tem recursos naturais cobiçados e que tem estruturas, né, do crime que dominam completamente parte do território, e onde o Estado e a polícia, a lei, enfim, não consegue chegar, né? Também é reconhecer que existe uma questão de segurança do continente como um todo, e que tem um fator, né, de domínio, que é o fator dos Estados Unidos, né, imperialistas, que de certo modo define e determina em termos de segurança e na sua política de combate, de guerra às drogas. Vejam que toda a linguagem é sempre bélica, né? Estamos em guerra, e isso justifica a eliminação aí de tantos jovens e um tipo de legislação que favorece, inclusive, toda uma reprodução desses cartéis e desses problemas dentro mesmo das penitenciárias. Então, essa discussão é uma discussão um tanto bloqueada, um tanto difícil, porque tem alguns países que têm um tipo de negociação, que aceitam as bases militares e que fazem um tipo de concessão e de acordo, enfim, de estratégia, que fica difícil aprofundar esse tipo de debate. Mas, assim, não quero me estender muito, acho que a gente pode ir dialogando, eu vou respondendo também para a gente ouvir o nosso outro convidado, mas a síntese foi essa. Entre as decisões, tem uma carta de princípios, que são todas... o medo dessa carta de princípios é que a gente concorde muito com elas, mas concorde também que são princípios difíceis de difícil execução, né? De difícil materialização. Mas, dentre os acordos, né, que se estabeleceram, foram esses princípios e a ideia de que a gente precisa, né, para esse tema, os próximos encontros, né, sobre integração, sobre a questão democrática, que a gente precisa ter um fórum permanente para discussão específica dessa temática. O deputado Guilherme Boulos também estava presente, representando o Brasil, e, claro, né, como pré-candidato aí a prefeito da maior cidade, né, latino-americana, de São Paulo. E aqui a gente está num ambiente seguro, eu posso, né, comentar algumas coisas, mas ele disse categoricamente que, se não tiver um discurso, uma solução, um plano bem amarrado para a área de segurança em São Paulo, se perde a eleição, mesmo ele sendo, né, um candidato com apoio do presidente Lula, com uma posição bem colocada nesse momento, mas há uma grande preocupação. Ele elaborou algumas propostas que ele compreende que são importantes,
né, como o uso da guarda municipal, enfim, com mais alcance, mudança do tipo de policiamento, o uso da tecnologia nos territórios, enfim, mas ele tem muita clareza de que este é um tema que vai ser definidor aí do sucesso ou do insucesso na eleição. Assim como a gente vê, né, outros exemplos aí talvez não tão eloquentes como o do Bukele em El Salvador, mas outros exemplos do quanto esse assunto, né, esse tema, essa dimensão da vida, né, do cidadão, o quanto realmente ele é significativo, né, para a avaliação dos governos, para a avaliação das autoridades. Você precisa configurar sua conta do meio e para a definição do voto também. Então, vou escutar o nosso. Depois eu posso contar algumas coisas que eu vi também, depois de ouvir o nosso convidado sobre os Estados Unidos, quais são as expectativas e qual é a leitura que fizemos ali também sobre as próximas eleições norte-americanas. Mas daí a gente vai conversando, que eu não quero me estender demasiado. Muito obrigado, Sandra. Acho que é uma abertura importante para o debate de hoje. Eu vou passar, então, para o André. André Kaiser. Então, eu queria dar boa noite a todas e todos. Aqui na Califórnia, onde eu me encontro, ainda é fim da tarde, né? Mas aí no Brasil já é noite. Então, boa noite. Queria cumprimentar a Sandra, que me precedeu, uma exposição muito instigante e preocupante ao mesmo tempo. Acho que vai dar uma boa conversa. Queria agradecer ao Granado pelo convite, cumprimentar o Vicente Trevas enfim, todas as demais convidadas e convidados que estão conosco essa noite. Então, a encomenda, né, que o Granado me fez foi falar um pouco da CPAC, né, a Conservative Political Action Conference, ou Conferência da Ação Política Conservadora, que se reuniu algumas semanas atrás em Washington, D.C., ou no estado de Maryland, aqui nos Estados Unidos, do outro lado do país, em relação a onde eu me encontro. E que reuniu uma parcela importante da extrema-direita mundial, né? Claro que a grande estrela do evento, sobretudo para o público interno, era Donald Trump, mas também tiveram muito destaque alguns outros líderes, entre eles dois latino-americanos, um sobre o qual a Sandra já nos falou bastante, que é o Nayib Bukele, ainda pouco discutido no Brasil, mas talvez a figura mais perigosa da extrema-direita latino-americana, por razões que a Sandra aprofundou na fala inicial dela, tem a ver com a pauta da segurança pública, e também o nosso vizinho Javier Milei, né? Havia outras figuras, enfim, Viktor Orbán, né? E, enfim, entre outras, enfim, outros representantes da extrema-direita nos Estados Unidos, na Europa, etc. Eu não vou entrar em muitos detalhes como foi o fórum, público, enfim. É um público relevante, embora, enfim, é o maior evento da direita internacional, mas às vezes também a imprensa dá a impressão de ser um público gigantesco, enfim. Por depoimentos de pessoas que estiveram no evento, o público oscilava razoavelmente, até porque não era exatamente barato, a inscrição custava $200, enfim, né? Mas ainda assim, uma afluência importante. Mas acho que o peso dele é um peso qualitativo, é porque ele realmente reúne, né, uma massa crítica desse campo político, que possivelmente hoje seja, infelizmente, o campo político mais dinâmico nas democracias liberais capitalistas, né? Tanto no norte, sobretudo no norte global, na Europa e nos Estados Unidos, mas também, e cada vez mais, no sul global, com destaque para a Índia, né? Um país do qual nós falamos pouco, mas que tem, né,
o maior partido do mundo, acho que se nós excetuarmos o Partido Comunista Chinês, que tem características próprias, um partido-estado, enfim, mas o BJP, o Partido do Povo Hindu, do atual primeiro-ministro de extrema-direita, Narendra Modi, é considerado por muitos o maior partido do mundo, né? Mas também aqui na América Latina, né? Com a ascensão do Milei, do Bukele, e a força que o bolsonarismo ainda apresenta, e que vocês tiveram a ocasião de testemunhar na Paulista, há 2 fins de semana atrás, nós podemos dizer com tranquilidade que a extrema-direita também é uma força bastante dinâmica no sul global, né? Portanto, ela corta o espectro norte-sul ou centro-periferia, né? E talvez hoje se não o fator, um dos fatores de instabilidade no cenário internacional. Eu diria que ela, ao mesmo tempo, é fruto dessa instabilidade, mas ela também impulsiona, né? Também aprofunda essa instabilidade, né? Vamos tentar entender um pouco o porquê, né? Mas eu queria antes tentar situar, afinal, que bicho é esse? Do que nós estamos falando quando a gente fala do que alguns chamam de nova extrema-direita, né? E aí a nomenclatura ela é importante, né? Não é apenas um exercício taxonômico, é um exercício de conceituação para a gente tentar entender do que nós estamos falando. Mas antes de entrar na nomenclatura, eu queria só apresentar um corte histórico, e eu acho que a CIPAC é bastante expressiva disso. E eu queria começar aqui me remetendo a um livro já não tão recente, mas relativamente recente, publicado na Argentina em 2021, né, por um jornalista, historiador, intelectual público chamado Pablo Stefanoni. Foi traduzido aqui no Brasil pela editora da Unicamp, e o título em espanhol é muito interessante, né? É uma pergunta. La rebeldía se volvió de derecha? Né? A rebeldia se tornou de direita? E ele começa o livro fazendo um pouco um contraste entre a geração da direita internacional, né, na origem da CPAC, nos anos 80, e o que a CPAC se tornou hoje na segunda ou terceira década do século XXI. E ele está pensando num contraste entre, de um lado, a direita que foi historicamente representada por Margaret Thatcher e Ronald Reagan, lá atrás, há 40 anos atrás, nas origens do que a gente chama, né, de neoliberalismo, e a extrema-direita, cujo principal representante hoje no mundo é Donald Trump. E poderíamos acrescentar, como ele faz no livro, Bolsonaro, e também esse personagem, na época, ainda pouco conhecido fora da Argentina, que estava apenas começando a sua ascensão política meteórica, Javier Milei, né? Tem continuidades, mas há também algumas descontinuidades importantes. É bom lembrar que Thatcher e Reagan também representaram rupturas e mudanças importantes na sua época, ao promoverem uma síntese entre liberalismo econômico e o conservadorismo político e cultural. Mas, claramente, hoje, né, o que predomina na extrema-direita não é o padrão thatcherista reaganista. Esse é ainda o padrão que predomina na chamada direita tradicional. A direita representada pelo Partido Conservador Inglês, né, ainda em alguma medida pelo Partido Popular Espanhol, né, pelo PSD em Portugal, que acaba de ganhar as eleições, né, pelo que foi, em alguma medida, a coalizão tucano-pefelista no Brasil, em algum momento, né? Enfim, né? Ainda com oscilações, porque alguns desses atores têm outras origens, o PSDB não tem essa origem, por exemplo, o Brasil é um partido de centro-esquerda na sua origem, assim por diante, mas, digamos, o neoliberalismo se tornou hegemônico, né? E dava um pouco a tônica desse campo político das direitas. Isso mudou, porque atores políticos que eram marginais nesse período, hoje são centrais e dão a tônica do campo das direitas no mundo, inclusive absorvendo a direita tradicional. Acho que o melhor exemplo é o próprio fenômeno Trump no Partido Republicano.
E estar nos Estados Unidos nesse momento foi muito interessante para observar essas prévias, como ele passou um trator em cima da Nikki Haley, né? Que, aliás, foi embaixadora da ONU durante seu governo, mas que tentou, de alguma maneira, reanimar agora o velho Partido Republicano. O Partido Republicano de Ronald Reagan, o Partido Republicano do clã Bush, o Partido Republicano de Mitt Romney, da família Cheney e assim por diante. E ela foi destroçada. Tudo bem, pode dizer, ela teve 30%, 40% na média, ganhou ali duas primárias, uma em Washington, D.C., onde justamente se concentra a burocracia partidária, e no outro, em Vermont, que é pouco relevante para os republicanos, mas, enfim, o domínio de Trump da máquina republicana hoje é inquestionável. Podemos dizer que o Partido Republicano hoje é o Tea Party, mas não no sentido da festa do chá de Boston, mas da letra T, o partido de Trump, Trump's Party, né? Muito claramente se tornou isso. Ou seja, o maior partido conservador, talvez um dos principais partidos conservadores do mundo, né? Uma referência no campo do conservadorismo mundial, hoje é um partido dirigido pela extrema-direita. E de maneiras distintas, com nuances importantes, podemos ver este fenômeno acontecendo em outros lugares do mundo. Esta colonização da direita tradicional pela extrema-direita. Então, por exemplo, como o PP espanhol, né, dá uma guinada à direita dinamizado pelo Vox, que veio de dentro do próprio PP. Né? É bom lembrar que o Pablo Iglesias, líder do Podemos, dizia um tempo atrás, né, quando perguntavam para ele, há 15 anos atrás, por que a Espanha não tinha extrema-direita, ele respondia, porque a extrema-direita está dentro da direita tradicional. Vou lembrar que o PP vem do franquismo, né, mas assumiu esse figurino liberal conservador. Né. Agora, o Vox se desprende e retoma, digamos, uma tradição, podemos dizer, algo como um neofalangismo, e claramente o PP se inclina à direita para não perder eleitorado. E eles, inclusive, formam alianças de governo em várias comunidades autônomas e cidades espanholas e quase ganham governo no ano passado. Não conseguiram, foram detidos, né? Mas em toda a Europa, né, e a expectativa, não só agora confirmada pelas eleições portuguesas de ontem, mas né, por outros pleitos, é de que em junho, nas eleições para o Parlamento Europeu, a extrema-direita vai crescer muito e se tornará provavelmente a segunda força depois da direita tradicional, né, o bloco chamado Bloco Popular Europeu, né, que representa as forças conservadoras tradicionais, no Parlamento Europeu. E há uma possibilidade real de que a atual presidenta da Comissão Europeia, a conservadora alemã Ursula von der Leyen, precise da extrema-direita para continuar no cargo. E ela mesma ela não, digamos, afastou essa possibilidade. Ela só colocou uma ressalva. Desde que sejam anti-Putin, anti-Rússia e pró-OTAN, tudo bem. Ou seja, né, com Meloni, né, com a ultradireita espanhola, né, que têm assumido esse figurino pró-OTAN e anti-Rússia, tem conversa. Com a francesa é mais complicada, com o Rassemblement National, a Marine Le Pen, né, tem ainda uma posição mais crítica em relação à Aliança Ocidental e uma visão um pouco mais simpática, para dizer o mínimo ambígua, em relação à Rússia. Né? Agora, é bom lembrar, Marine Le Pen é a favorita para as eleições francesas em 27, o que tudo indica seu partido será a primeira força nas eleições para o Parlamento Europeu. Então, o panorama na Europa é esse. A direita tradicional, né, está sendo cada vez mais colonizada pela extrema-direita. E na América Latina ocorre algo parecido. Né? Nós vimos nas eleições argentinas como Macri, logo depois das primárias,
praticamente abandona a sua candidata Patrícia Bullrich e depois costura no segundo turno a aliança que hoje forma a base do governo de Javier Milei, onde Bullrich, inclusive, é ministra do Interior, ministra melhor, da Segurança, enfim, da Segurança Pública, né? E no Chile, um ex-membro da UDI, aliás, num padrão parecido com o espanhol, né? Um partido de origem pinochetista que foi se moderando, se desprendeu uma ala extremada que formou o Partido Republicano, liderado por José Antônio Cast, que agora claramente também domina o campo da direita chilena. E tem chances reais de ser presidente do Chile nas próximas eleições, até pelo desempenho muito ruim, né, do atual governo de esquerda, de centro-esquerda, do Gabriel Boric, né? Então, acho que esse é um pouco o universo que se reúne na CPAC. Agora, é importante ter em mente que quando a gente fala em extrema-direita, nós também não estamos falando de um campo homogêneo, né? Não é à toa que, e aí eu entro um pouco na coisa da nomenclatura, alguns autores, como por exemplo Cas Mudde, né, que é um holandês especialista no assunto já há um bom tempo, num livro recentemente traduzido no Brasil, A Extrema-Direita Hoje, ele propõe uma distinção o que ele chama de entre o que ele chama de um campo da ultradireita, que por sua vez seria decomposto em dois grandes polos, né? A extrema-direita e o que ele chama de direita radical. E aí a distinção para ele entre uma e outra é, digamos, a relação com a democracia, né? Enquanto a extrema-direita rejeitaria a democracia em totem, inclusive o princípio da soberania popular, a direita radical, digamos, aceitaria algumas regras básicas do jogo democrático, como o governo da maioria, e disputaria eleições e seria bem sucedido, inclusive, nesse campo, mas rejeitaria alguns dos valores importantes da democracia, como o pluralismo político e cultural. Eu acho a distinção problemática. Ela é útil, mas ela é problemática porque ela tende a colocar a democracia liberal, primeiro, né, como um parâmetro quase exclusivo do que seja a democracia, né? E ela tende a obscurecer também, esse é um segundo ponto que eu acho problemático, as zonas cinzentas. Eu acho que eu já mencionei, por meio de alguns personagens e partidos, algumas dessas zonas cinzentas, né? O fato de que o Vox, por exemplo, tenha vindo do PP espanhol, ou que Cast, o Partido Republicano, tenham vindo da UDI, onde ele também foi um político profissional por 20 anos, mostram que essas distinções são problemáticas. E elas são problemáticas, isso tem consequência política, não é? Como eu falei, não é só uma questão taxonômica, né? Ou puramente acadêmica. Tem consequências políticas porque, no fundo, a pergunta também é: nós podemos falar numa direita democrática em oposição a uma direita antidemocrática, né? Eu tenho sérias dúvidas. Eu costumo brincar quando as pessoas falam o Brasil precisa reencontrar uma direita democrática. Eu digo, ela já existe, ela está no governo Lula. O vice-presidente da República, a ministra do Planejamento, né? Uma série de figuras que vinham do antigo campo tucano, né? No sentido amplo, né? Simone Tebet vinha do MDB, não era do PSDB, mas enfim. Figuras que eram da centro-direita que hoje compõem a aliança de governo do PT. E o que não aderiu, hoje, basicamente, é acólito do bolsonarismo. Caiado, etc., né? Figuras mais conservadoras, né? Conservadorismo um pouco mais rançoso, eles estão basicamente no campo do bolsonarismo, né? Então assim, eu acho que é importante ter isso em mente para que a gente entenda, eu acho que uma armadilha do nosso tempo. Qual é essa armadilha? Uma armadilha para a esquerda, né? Para o campo da esquerda. Porque o que tem se colocado em eleições ao redor do mundo
e o Brasil não é exceção, é uma tentativa de impor às esquerdas, do ponto, enfim, por parte dos grandes meios de comunicação, por parte do poder econômico, por parte de setores da direita tradicional, é a seguinte chantagem: olha, a extrema-direita está crescendo. Então, das duas, uma. Né? Ou vocês, basicamente, abdicam de ser esquerda, abdicam das suas políticas e convergem para o centro para bloquear a extrema-direita, ou a extrema-direita vencerá. Curiosamente, parte da direita tradicional não tem nenhum problema em fazer alianças com a extrema-direita, como eu já dei também vários exemplos. Né? E o problema é que, às vezes, de fato, essas escolhas se impõem em algumas conjunturas, de maneira muito dramática. Nós vivemos isso, com a diferença que aqui, quem encabeçou a frente amplíssima foi a centro-esquerda, porque, né, era da centro-esquerda o único candidato que podia vencer Bolsonaro em 2022, que era o presidente Lula. Né? O problema qual é? Né? As políticas, digamos, ditas centristas, e aqui é sempre bom lembrar que centro não é é um conceito, por definição, posicional em política, e mais ainda do que esquerda e direita, né? Ou seja, a ideia de um centro como um lugar absoluto é uma miragem. Né? O centro político hoje, pela própria emergência da extrema-direita como um ator popular, né, com forte capacidade de mobilização, o centro se deslocou à direita. E as políticas econômicas, sobretudo, preconizadas, né, por essa retórica da moderação e do compromisso, são aquelas que acabam alimentando, muitas vezes, o descontentamento social do qual se nutre a extrema-direita. Né? Quer dizer, o império da austeridade fiscal, né? A desregulamentação de direitos trabalhistas, a margem quase ausente ou mínima para a realização de políticas sociais mais fortes, né, no sentido redistributivo, para não falar nos problemas de segurança pública que a Sandra abordou. Eu não teria competência aqui para abordar, mas, enfim, a combinação de tudo isso aponta para um desgaste profundo do tecido social por conta do capitalismo selvagem em que nós vivemos, né? E numa época de incertezas profundas, né? A extrema-direita vende às pessoas certezas. E eu acho que por isso, inclusive, que ela cresce. E essas certezas não são, eu diria, inclusive, o termo adequado não é nem tanto conservador, o conservadorismo. Não são certezas conservadoras, eu diria que são certezas reacionárias. Né? No sentido do anseio do retorno a um passado em que as coisas eram melhores, em que havia ordem, em que havia respeito, em que havia hierarquia, em que cada um sabia o seu lugar, e assim por diante. E isso tem um apelo não apenas para classes dominantes ou para as classes médias, tem apelo também nos setores populares, em grande medida por motivos que a Sandra já abordou, sobretudo no que diz respeito à violência. Então, eu acho que esse é o drama do nosso tempo. Quer dizer, como pensar uma política democrática radical e que recoloque, né, a democracia econômica e social na agenda como única saída para realmente poder derrotar a extrema-direita. Porque apelos genéricos à democracia e à defesa do pluralismo da democracia liberal não me parece que a longo prazo funcionam. Conjunturalmente podem funcionar, mas nós estamos vendo como digamos, vitórias baseadas apenas nisso têm tido vida curta. Né? E, ao que tudo indica aqui nos Estados Unidos, aonde, inclusive do ponto de vista da política econômica, o governo Biden foi bem, tem ido razoavelmente bem. Ao que tudo indica, né, o Trump tem uma chance muito real de vencer a eleição. Eu não vou ter tempo de fazer essa análise, depois a gente pode conversar na hora do debate, das perguntas, mas até pelas peculiaridades do sistema eleitoral americano, a chance da vitória de Trump é bastante real.
em que pese o relativo sucesso de Biden, por exemplo, no sentido de conter um pouco a inflação que ele mesmo ajudou a gerar com a guerra na Ucrânia, enfim, também como efeitos da pandemia, aumentar salários, enfim, promover uma certa política distributiva, um certo keynesianismo, né, renovado, mas o descontentamento, sobretudo pela combinação do custo de vida ainda muito alto, né, com a onda migratória, tem levado, e essa insegurança generalizada que grande parte da população sente em relação ao futuro, continua alimentando a base trumpista, ao mesmo tempo que a base democrata nunca esteve tão dividida, sobretudo no que diz respeito à política externa. Israel, Palestina, etc, etc. Mas, enfim, fica essa questão para o debate, mas eu só vou terminar dizendo o seguinte: se Trump vencer a eleição nos Estados Unidos, o que nós vimos na Paulista há 2 semanas atrás será apenas o aperitivo do que vem pela frente. Apenas o aperitivo, né? E nós temos outros aperitivos que vieram depois. Nicolas Ferreira na Comissão de Educação, né? Carolina de Tone na Comissão de Constituição e Justiça. Eles estão se reorganizando para contra-atacar muito claramente, e nós já percebemos que nossos queridos aliados de circunstâncias do centro ou da centro-direita não serão de muita ajuda, haja visto como a mídia brasileira tem se comportado. Bom, é isso. Deixo, então, essa observação pouco alvissareira para alimentar a nossa conversa em seguida. Desculpa se passei do tempo, Granado. Não, passou não. Muito obrigado, André, muito obrigado mesmo. Eu acho que a sua fala assusta um pouco, mas não pega ninguém de surpresa aqui. Esse grupo não pega, não é pego de surpresa, mas é uma fala forte e acho que necessária. Eu vou abrir para o debate, pedindo que as pessoas, para se inscreverem, cliquem embaixo em reações, reactions, e dentro dali cliquem em levantar a mão, raise hand, porque isso facilita colocar em ordem sequencial as pessoas se inscreverem. E enquanto as pessoas se inscrevem, eu já queria levantar algumas poucas questões, né? Saindo dessa história do CEPAC, o CEPAC tem uma seção brasileira, certo? Que já realizou 3 encontros, já tivemos 3 conferências, inclusive uma agora em 2023, e estão organizando, ainda sem data marcada, mas já estão organizando a CEPAC Brasil 2024, né? A CEPAC 2023 teve uma participação mista, né? Presencial e virtual, da ordem de 40 mil pessoas. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Ela é organizada aqui no Brasil por uma instituição chamada Instituto Conservador Liberal, né? Que tem um site onde a gente não descobre o nome pessoa física de ninguém, né? Descobre, vê lá, pesquisa, existe, mas não tem o nome de ninguém. E já tem também um site, CEPAC Brasil 2024, que ainda não tem data marcada, mas já tem confirmação de uma série de palestrantes e tal. E, claramente, a direita se organiza aqui no Brasil, e isso não é diferente em outros locais, até onde eu entendo, em torno de algumas grandes agendas. Uma delas é segurança pública. Mas outra agenda importante é a agenda dos costumes, né? Que é uma agenda relativamente universal. Ela passa pela história da autodefesa, liberação de armas, ela passa pela questão do aborto, ela passa por algumas pautas morais importantes, e uma terceira grande pauta é a pauta religiosa, né? E aqui no Brasil, algumas igrejas, particularmente a Igreja Universal do Reino de Deus, onde isso é mais definido, mais orgânico, né? Vem desenvolvendo um projeto de poder
né, em torno de ações, de ações bastante específicas, bastante claras. A Igreja Universal do Reino de Deus tem um programa, um projeto, que se chama, se não me engano, EVG em Ação. EVG deve ser uma sigla, significa Evangélicos em Ação. E eles têm ações diárias, né, principalmente nos fins de semana, localizadas em vários pontos. Em vários pontos. Eles têm uma ação importantíssima de evangelização no norte do Brasil, né, orgânica, que é assustador. Eu estou levantando essas coisas porque eu acho que, né, queria que vocês comentassem um pouco sobre essa história da organização da extrema-direita no Brasil e de como ela vem pela frente na contraposição ao governo Lula. As últimas pesquisas têm mostrado uma situação complexa, que é a de inexistindo fatores ligados à economia, já que a economia avançou, né? Já que o emprego avançou, já que a renda, né, a renda pessoal avançou, né? Apesar de tudo isso, a gente vê o prestígio do governo e o prestígio do governo do próprio presidente da República caindo, né? E um crescimento da extrema-direita em torno dessas diferentes pautas. Então, eu estou levantando essas questões, né, para a gente já pedindo que vocês façam alguns comentários sobre os rebatimentos disso no Brasil, né, das agendas e do crescimento da extrema-direita no Brasil. Por favor, Hugo, com você. Depois a Sandra eu passo para ela, eu devolvo para ela e para o André. Eu apertei Com sem você, querer por aqui, favor. Como? eu apertei sem querer, eu aguardo vocês. Desculpe, eu apertei a bolsa sem querer. Tá bom. Hugo, com você, por favor. Bien, sí, permítame que voy a hablar en español, Sí, sí, Claro. por supuesto. discúlpenme, pero vean, estimados amigos, yo tengo realmente estoy muy agradecido de haber sido invitado por Vicente, por AMSUR a participar en este evento muy importante, porque hoy es un momento sustantivo para la articulación tanto institucional como personal. Hoy debemos articularnos en la América Latina. Y quiero decir que traigo, además del agradecimiento al amigo Vicente y a todos ustedes, el saludo oficial de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Quiero decirles muy brevemente porque, bueno, ya tendremos ocasión de entrar en debate, pero es parte también del debate, decirles que la Universidad Tecnológica Nacional Argentina es una universidad pública y la única universidad federal de la Argentina. Está conformada por 30 facultades en todas las provincias de la Argentina. Y a su vez acaba hace una semana de crear la Escuela Universitaria de Oficios, de enseñanza de oficios, para quienes tienen nivel estudiantil o no, y formar desde mecánicos, informáticos, hasta quienes atiendan hoteles o restaurantes. Pero hoy necesitamos que los jóvenes y los no jóvenes se capaciten. Quiero decirles que la Universidad Tecnológica Nacional acaba de cumplir 75 años y nació como la Universidad Obrera Nacional. Y al poco tiempo se transformó en la Universidad Tecnológica Nacional. Tiene más de, alrededor de 100.000 estudiantes. El eje es la ingeniería, tanto en la investigación, en la aplicación tecnológica, en el tema territorial. Y
naturalmente poder vincularnos y después de haber escuchado a Sandra y a André y por el diálogo que tuvimos con Vicente, nos parece políticamente muy importante que oficialmente el rectorado de la universidad me haya encargado que les transmita el saludo y la disposición a la interacción. Así que, más que entrar en los detalles, me parecía que transmitirles esto era una pequeña contribución al esfuerzo que ustedes están realizando. Así que muchísimas gracias y bien, que trabajemos juntos. Un gran abrazo a todos y a todas. Muchas gracias mesmo, Hugo. E peço então ao Vicente para fazer suas colocações. Obrigado, e também obrigado ao meu querido amigo Hugo Vasquez, né? E eu queria fazer duas indagações, uma para a Sandra e outra para o André, né? Sandra, não só em Bogotá, mas em outras atividades, né? E principalmente através da reflexão do nosso querido companheiro Tasso Genro, a equação da segurança pública está ficando mais complexa, não só em si, mas em relação a outras dimensões, como é a segurança do Estado e a segurança das instituições, né? Porque, na verdade, no caso brasileiro, está muito patente de que a dinâmica da nossa segurança pública ela tem muito a ver com o que aconteceu a partir da ditadura militar, né? Com a concepção militar da segurança pública, né? Inclusive baseada no conceito do inimigo interno e, portanto, baseada no conceito da guerra e não da pacificação, né? Portanto, evidentemente que para o grande público, para a cidadania, para as pessoas, elas querem resultados, né? Mas nós temos de ter uma capacidade de entender que esses resultados expressam o desafio de processar equações complexas, né? Aí eu queria que você pudesse comentar um pouco como essa dimensão de segurança pública, segurança institucional e segurança do Estado, né, na dinâmica, inclusive, de um Estado do bem-estar social, está sendo alimentada nesses encontros que nós estamos aí realizando, que você tem participado, né? André, você coloca algumas coisas muito importantes e muito grato pelas suas reflexões, né? E você coloca uma agenda que era importante podermos explicitá-la e enfrentá-la, que é a armadilha do nosso tempo para as esquerdas, né? Então, eu acho que essa questão é importante. E um outro elemento dessa complexidade é que você observou com muita pertinência que o discurso e a ação da extrema-direita propõe, pela simplificação, certezas, né? E como no nosso discurso nós queremos tornar as coisas complexas, né? As ambiguidades muitas vezes possam atingir as pessoas, né? Não saber claramente onde é que nós queremos chegar, né? E essas certezas é face ao descontentamento das pessoas, né? Então, é uma alternativa às incertezas, né? Então, como é que nós poderíamos, você entende, enfrentar, quer dizer, a equação dessa armadilha do nosso tempo, né? Porque nós sabemos que a ação prática, o combate, a luta, o confronto, nos obriga a simplificar. Mas uma coisa é simplificar achando que não estamos simplificando, outra coisa é simplificar sabendo que é um momento tático, é uma ação tática a ser desenvolvida, né? E nesse sentido, eu acho que nós teríamos num segundo momento, continuar o nosso diálogo
porque, pelo que você falou, André, você nos afirma que uma possível, e possa até ser provável, vitória do Trump vai significar uma inflexão na dinâmica da extrema-direita em escala mundial, né? Então, também era importante. E essa inflexão está sendo preparada em vários âmbitos das eleições nacionais de alguns países da Europa, como foi o caso de Portugal, na próxima eleição do Parlamento Europeu e assim por diante, né? Então, queria que você pudesse, assim, nos ajudar primeiro a internalizar o desafio da armadilha, né? E vislumbrar que caminhos nós possamos trilhar. É muito grato. Muito obrigado, Vicente. Não tem ninguém inscrito, eu pergunto se mais alguém ainda quer fazer uso da palavra. Bom, Ricardo Guterman. Queria fazer algumas questões. Está dando para ouvir que estou no celular? Não sei se está bom. Sim, tá ótimo. Tá. Ok, então. Algumas perguntas sobre, tanto para Sandro como para André, sobre alianças. Na questão da segurança, na medida em que, nas tentativas de golpe, tanto aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Bolívia com êxito, um vetor importante era a geração do caos, para a partir daí se contrapor com a ordem esse caos. É possível, explícita ou implicitamente, pensar numa aliança entre a extrema-direita e o crime organizado, com esse objetivo? Até que ponto a gente talvez tenha um bom exemplo na questão da Amazônia no Brasil? A ação das Forças Armadas durante o governo Bolsonaro na Amazônia e o avanço do crime organizado nessa região. A partir daí é possível se falar numa aliança desse tipo? Isso para a Sandra. Para o André, quero perguntar o seguinte: qual que é a relação mais global, no Brasil é clara, mas de uma forma mais global, entre a extrema-direita e as forças armadas dos diversos países, o militarismo, o complexo industrial militar nos Estados Unidos? Existe alguma relação mais forte nesse tipo? Também nessa linha das alianças? E hoje tem uma grande concentração de renda e poder nas big techs, no setor financeiro, nos grandes fundos globais. O que talvez, na sua opinião, o que atende mais aos interesses desses setores que estão avançando cada vez mais na concentração de renda e poder? A política da direita, digamos, mais tradicional, neoliberal, ou da extrema-direita? Para a gente poder pensar um pouco no prognóstico e na evolução desse quadro que você muito bem apresentou, André. É isso. Obrigado. Está fechado, Granado, o teu microfone. Obrigado, Sandra. Como não tem mais ninguém inscrito, eu vou... Ah, não, o Tadeu Valadares levantou a mão. Tadeu, com você, por favor. Vocês me ouvem? Sim. Ótimo. Ótimo, ótimo. Eu vou fazer uma pergunta muito pequena, na verdade, e dirigida ao André. Algo que, quer dizer, eu acho que o André nos deu no final da fala dele uma visão assim muito direta, ainda que muito rápida, porque era final de fala mesmo, sobre como ele vê a muito provável vitória de Trump nos Estados Unidos. E ele derivou que, claro, a vitória de Trump nos Estados Unidos, se a gente pensa em termos de Brasil, significará uma enorme, um enorme fator de impulsão para uma extrema-direita que foi derrotada eleitoralmente, mas que tem quadros, recursos, finanças, massa popular, grande afinidade eletiva com as classes médias e com o alto empresariado,
E quanto mais alta a classe média, mais alto o empresariado, a minha impressão, a Sandra, que conhece bem pesquisas, talvez possa confirmar ou infirmar o que para mim é apenas uma impressão, mas eu creio que à medida que você sobe na escala social, o bolsonarismo, ou mais ainda, a extrema-direita brasileira se afirma. Então, ela se afirma no alto da pirâmide, mas ela se afirma também em termos de linguagem muito sociológica, nos estratos baixos todos, ou que se a gente pensa na massa popular, nas classes subalternas. O que é algo muito, a minha maneira de ver, é algo muito facilmente inteligível se a gente pensa no que é o Brasil real, né? E o Brasil real é um Brasil muito bárbaro, né? Eu creio que nós todos temos uma formação maior ou menor, mais relativa ou menos relativa, mas todos nós, sobretudo os mais velhos, nós fomos educados, ah, quando o fomos, numa visão muito ainda iluminista da história. É uma coisa que se traduz hoje como um avanço progressivo, o campo progressista, as reformas necessárias, né? Então, nós temos uma herança importante de um iluminismo que, na minha maneira de ver, já está esgotado. E nós temos também uma herança anti-iluminista, uma herança escravista que nos amarra em termos do que são as reações emotivas, as reações vividas, as reações não decantadas ideologicamente, que permeiam uma enorme porção das classes populares brasileiras, em especial na medida em que os integrantes dessas classes populares eles se vinculam a determinados ramos de igrejas, de religião, de teologia, etc. Eu não vou entrar, não estou fazendo uma conferência, vou deixar a coisa pelo alto. Mas o que eu digo é o seguinte, só para reforçar, vitória de Trump significa um impulso para todas essas forças que são, no fundo, forças muito, vamos dizer, muito desestruturadoras daquilo que todos nós pensamos seja um possível avanço civilizatório no Brasil. Bom, tudo bem. Mas o que eu queria te perguntar, André, porque você está aí e está acompanhando, né, com grande minúcia, do que eu acompanho, a minha sensação é de que não necessariamente a vitória do Trump significará sim o reforço da extrema-direita nos Estados Unidos, na Europa, aqui no mundo. Isso acho que ninguém tem dúvida. O meu raciocínio é mais perguntar a você. Você não acha que uma vitória do Trump, que tem todos esses significados internamente aos Estados Unidos e planetariamente, se essa vitória, dada a polarização existente hoje nos Estados Unidos, né, que explodiu com a tentativa de tomada, né, do poder quando Trump tentou, digamos, o golpe dele, né, e que continuou esses anos todos, né, vai fazer quatro anos feitos, e que continua uma polarização enorme, por um lado. Segundo, uma polarização que traspassa os partidos políticos tradicionais, porque há uma parte digamos, da direita republicana que é muito contrária ao Trump. E os democratas, em geral, são contrários, mas existe hoje uma esquerda dentro do Partido Democrata que, vamos dizer, ela está alojada no Partido Democrata, mas eu não consigo vê-la como tão profundamente amarrada assim ao ideário do Partido Democrata. O Partido Democrata é um caminho para ela tentar exercer alguma função civilizatória, tanto interna aos Estados Unidos, quanto externa, em termos de política externa, muito idealista, mas ela é completamente oposta a qualquer coisa que seja de extrema-direita. E o que eu sinto, que eu vejo, que eu leio, né? Não leio com a sua sistematicidade, mas o que eu vejo é o que já se falou várias vezes, que talvez
os Estados Unidos, com a vitória do Trump, os Estados Unidos ficarão mais isolacionistas, porque eles terão uma outra visão de relações internacionais, mas também não só isso, os Estados Unidos poderão ficar mais fracos, porque internamente haverá um salto qualitativo no processo, digamos, para falar uma expressão muito vaga, de antagonismos sociais, de antagonismos políticos, de antagonismos ideológicos e, no limite mesmo, ainda no limite pequeno, de certos antagonismos econômicos. Então, eu queria que você, talvez, se você pudesse um pouco refletir para nós sobre esse outro lado da moeda. Porque a gente, quando pensa, Trump vence, a gente, opa, e nós aqui? Né? E isso aí é perfeito, é legítimo, eu acho que a gente tem que pensar isso mesmo. Aí eu tô te dizendo, a gente está na coisa quando a gente pensa assim. O que eu estou te convidando é para você pensar na sobrecoisa, aquilo que a coisa um pouco obscurece, mas que está ali e que não está no estado lavar. Porque, né, você que está aí, você sabe que há toda uma série de formulações que dizem que os Estados Unidos podem entrar numa espécie de guerra civil. Não necessariamente uma guerra civil, como foi o tipo da Guerra do Norte contra o Sul, mas uma tal desagregação interna, um tal aumento de violência de todo tipo, que seria, entre aspas, o equivalente funcional do que a gente chama de guerra civil. Ou seja, os Estados Unidos estão ficando muito parecidos conosco, em que nós temos também esse tipo de coisa, só que lá eles são todos armados e eles são todos tanto de um lado quanto do outro, quanto no terceiro ponto mais fraco, que é a esquerda nos Estados Unidos, todos eles são extremamente colados nos seus valores, sejam os valores reacionários, sejam eles valores liberais, sejam eles valores democráticos, sejam eles os valores daquele grupo que são os socialistas democráticos da América. Então, eu te deixo esse tema, mais do que uma pergunta. Muito obrigado. Obrigado, Tadeu. Bom, agora então eu devolvo para a Sandra. Sandra, com você, por favor. Primeiro, eu queria agradecer o André pelo panorama que ele nos traçou aqui, André. Acho que muito minucioso, importante, e eu não diria pessimista, eu diria cauteloso e realista, porque, de fato, de muitos modos, isso foi discutido também, né? Em Bogotá, a gente tinha, né, representantes dos Estados Unidos que se dividiram entre otimismo e pessimismo, né? Um acha que é muito difícil que o Trump vença, porque se a gente olhar depois da vitória dele, ele só obteve derrotas, e que ele não teria, então, força suficiente para reverter isso para além, né, dos seus adeptos, que creem que quem ganhou de fato a eleição foi ele, mas reconhece as fragilidades do Biden em vários sentidos, né, um pouco pela inação, um pouco pela senilidade que ele demonstra, e parece que isso pega bastante, e sobretudo pelo tema da imigração, né, que foi oferecido para que a Kamala cuidasse, então ela ficou sem condições também de ter um outro desempenho e talvez ter sido ela a escolhida, e aí, no caso de não ser ela, muito difícil passar por cima de uma mulher negra e tal, então ficou mesmo o candidato Biden. Estou contando um pouco do debate que se produziu aí olhando para isso, mas o quanto seria danoso e o quanto teria reflexos ruins a eleição do Trump para essa primeiro para a força que figuras como Milley teriam, né, aqui na América Latina, e para esse reagrupamento e esse novo fôlego da extrema-direita aqui. Mas, bom, no tema do André não vou entrar muito, só contei que isso também foi objeto. Foram muitas discussões sobre essa eleição, sobre o que fará Milley. E aí aproveito para dar para agradecer, querido Hugo, muitas gracias por el saludo oficial esse que nos traz, y decirte que sí nos interesa, creo que necesitamos muchísimo cada vez más esta articulación y cooperar y intentar pensar juntos estos temas
Entonces, sí tenéis aquí también en el Instituto Nuevos Paradigmas un compañero ahí para que pensemos, hasta porque la universidad ahora en Argentina, bajo mi ley, está sob ataque, como estuvimos nosotros aquí con Bolsonaro. El tema del presupuesto y del ataque que va a hacer ya se dibuja aí, não? Então, muitas graças. Bom, eu fiz aqui umas anotações, vou tentar ser breve. Vou começar contigo. Primeiro, eu quero fazer uma correção, que eu disse, olha, em 2 anos foram 20 mil posts. Não, gente, 20 milhões, o que dá a dimensão do quanto esse tema ele é importante, candente e relevante. E a gente tem que compreender também que a percepção e a compreensão das pessoas do que é segurança pública, do que é segurança, ela é bastante alargada. Então, ela captura também temas de costumes, eles se cruzam, pauta religiosa, temas de costume e segurança. Vou dar alguns exemplos. Dessa quantidade enorme de postagens, a gente tem com maior apelo, com maior relevância e quantidade, é a violência contra a mulher. Então, foi uma pauta que foi de maneira recorrente politizada durante esses 2 anos e cuja violência contra a mulher ela aparece muito. Contra a mulher, violência nas escolas e contra as crianças. Só que os campos eles se apropriam disso. Claro, como disse a direita, de maneira reacionária, sim, concordo com o André, não é conservadora, é reacionária mesmo, simplificada e mentirosa, porque a mentira ela permite também simplificação. Você diz qualquer coisa que não precisa ter, né, uma consequência e uma complexidade, né, que é própria da realidade dos acontecimentos. Então, o que a gente percebe, que muitas vezes, no caso das questões de violência contra as mulheres, né, o campo progressista ele tem uma forma de discurso e também uma fragmentação por as questões de gênero, de linguagem, de lugar de fala, que muitas vezes não contempla a mulher da periferia, a mulher simples, que quer voltar do culto e não ser roubada no seu celular, e que quer orientar as filhas, os filhos, mas ela não quer tratar de patriarcado e de outras terminologias que são estranhas, né? E que, inclusive, muitas vezes agridem as crenças que ela tem do que é ser, né, desse universo feminino dentro da religião dela, da comunidade dela. Mas é a pauta de violência que mais aparece, né? Mais significativa nesses levantamentos. E aí entram, inclusive, pontos como, por exemplo, o aborto, que daí a gente poderia pensar, é costume, não, é tratado por um campo como assassinato de bebês. Então, isso acaba entrando, né, dentro dessa categoria maior, mais ampliada da segurança. E existe, e aí tu citaste até, Granado, essa organização, esses propósitos e esses investimentos, né, de empresas corporativas religiosas, né, neopentecostais, como é o caso da Igreja Universal do Reino de Deus, que tem um conglomerado de mídia potente, forte, né, tem rádios, tem televisão, tem portais, tem jornais impressos, ou seja, sempre houve essa combinação, né, de um forte aparato midiático, né, de uma teleevangelização e de uma ambição política bem definida, né, de ocupação. E dentro dessas estratégias está agora a captura das forças policiais. Isso é um fenômeno bem significativo, bem importante, o Exército do Senhor, e há uma eficácia bastante forte nisso, o quanto está se associando a ação do policial, a valorização do policial dentro dessa lógica, principalmente pela Igreja Universal. A gente tem várias denúncias, tem vários casos, né, de batalhões inteiros indo para cultos durante, inclusive,
o horário de trabalho aqui no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, isso também é muito, muito comum. Então, tem um apelo e tem uma oferta, uma identidade, uma valorização que o policial ele não encontra no campo progressista. Tá? Um lugar, porque esses segmentos, eles não querem apenas, eles querem reconhecimento e estima social também. E hoje, né, não sem motivo e não sem razão, e aí né, o Vicente traz também esse aspecto do inimigo interno, da questão de segurança interna, segurança nacional, né, que acaba transbordando para a imagem que a gente tem, né, de polícia. Muitas vezes, né, o campo progressista entende o policial não como solução para a segurança pública, mas como problema, como assassino de jovens negros na periferia. Então, essa disputa ela está muito, muito, muito presente e ela é muito definidora de um lado ou de outro de quem está fazendo esse debate. O Ricardo nos traz a pergunta sobre alianças, né, nessa área da segurança, né, como as tentativas de golpe elas se ancoram no vetor, né, de geração de caos para depois, né, trazer a ordem. Se a gente pode pensar que essa aliança do crime organizado com a extrema-direita, né, se ela será, né, acionada, conformada, se a gente pode detectar isso. O que a gente fez em termos de discussão lá na Colômbia revelou que isso já é uma realidade em vários estados nacionais. Por exemplo, no Peru. Né? No Peru existe um entranhamento, uma determinação, uma definição, assim, inclusive com financiamentos de recursos, mas não só isso, porque o Peru, por exemplo, é um país que tem 70% dos seus trabalhadores na informalidade. 70% na informalidade. Então, o que a gente identifica e tenta combater de algum modo como crime organizado, para eles é um mercado de atuação, de empreendedorismo, né, dentro de uma lógica, de uma identidade, de uma necessidade de sobrevivência mesmo. Né? Seja pelo tráfico de pessoas, seja pela exploração dos recursos naturais que estão ali disponíveis, que é um meio de vida para que as pessoas consigam realmente sobreviver. Né? E isso se associa muito a uma lógica, a um ideal, a um sentido, né, que a extrema-direita trabalha. Por quê? Porque ela está para destruir o que está aí. Né? Esse estado de bem-estar social, ele não funciona, ele tem privilégios, ele recompensa quem é vagabundo e não trabalha. Né? Esse é o discurso. Então, isso precisa ser destruído e colocado outra coisa no lugar. Então, essa destruição, essa sanha, esse combate, ela faz eco em quem está ali, né, nas franjas, né, desse capitalismo que não consegue sobreviver. Então, sim, essa aliança ela se apresenta em vários sentidos. Eu trouxe o exemplo do Peru porque foi a descrição que eu vi mais bem acabada de fato, né, o crime está financiando e está, sobretudo, organizando, né, um mercado que é o que vai possibilitar a sobrevivência e talvez algum tipo de expectativa para uma massa de trabalhadores que não tem o mínimo de proteção social e que isso é 72 ponto não sei quanto o índice de informalidade lá, né, para a gente ter, enfim, uma ideia. E aí a gente percebe nessas discussões, Vicente, que essas equações complexas, né, que precisam dar conta dessa presença, dessa estratégia, dessa ação, né, do Estado para entregar resultados, né, que a população exige, precisa, quer, porque quer viver, essa equação ela é muito difícil, porque, de um lado, pelo que a gente, dentro dos princípios, né, o que se pretende dos princípios mais humanistas, dos princípios de bem-estar, é um Estado que
que caminhe, que se dirija para um enfoque mais sistêmico, mais holístico da luta contra o crime, que considera as violências como um sistema interconectado de causas e efeitos, mas que efetivamente, né, que se baseia em princípios da segurança humana, põe as pessoas no foco, mas que efetivamente combata esse crime, tenha recursos, tenha inteligência, tenha articulação. Né? E para isso ele precisa entender que o crime organizado e os mercados ilegais, né, eles precisam de inteligência, de acompanhamento, de estratégia compartilhada. E não necessariamente se chega a um acordo qual é o papel da polícia, qual é o papel da repressão, qual é o papel, né, que todo esse sistema precisa ter em termos de penas, em termos de... Porque talvez se tenha uma ideia, força, limite, de que quando a justiça social e a equidade, a distribuição estivesse posta, o crime desapareceria. Não, ele não desaparece. Né? E não dá para fazer segurança sem polícia, embora se tenha essa relação problemática com as forças de segurança. Então, o que se discutiu lá é que é preciso reconhecer que são mercados e que tem que tratar como mercado no sentido da regulação, da fiscalização, mesmo do combate, mas também de soluções para aquele que está trabalhando ali, né? Daqui a pouco no contrabando, né? No descaminho, mas é o modo de sobrevivência dele, né? Ou do garoto esse que é aviãozinho que vai entregar a droga, e, enfim, né? Então, tem toda uma discussão altamente complexa que ou a gente tem a solução que se vê que agrada, ou seja, tu faz uma cadeia gigante, bota todo mundo ali dentro, né? Mata sumariamente, e com isso você forçosamente, pelo menos por um tempo, diminui a criminalidade, dá uma sensação de segurança, embora o país continue dentro de um caos porque não consegue, né, economicamente nem socialmente gerar as oportunidades que precisam ser geradas, mas dá essa sensação. Então, o que me parece que a gente está, e aí essa emergência da extrema-direita, a gente está num momento de fadiga, né, da possibilidade de acumulação do capitalismo, com descarte de muitos, com uma violência exacerbada, né, e esse chamado antissistema, esse rigor, essa solução, né, mais fácil, mais confortável e mais em dia com o ressentimento, inclusive, dessas pessoas, é muito sedutora. Né? Qual vai ser o nosso discurso? Voltando ali para o tema, né, que foi de maneira recorrente, foi a violência contra a mulher. Como é que a gente vai abordar isso? Fazendo catequese, dizendo como que linguagem as mulheres da periferia podem ou não podem usar, trazendo toda uma questão do machismo estrutural, ou trazendo para a vida concreta, né, alguns aspectos, inclusive, né, dessa violência, porque se a gente pensar essas igrejas neopentecostais, eu fiz uma pesquisa sobre isso, elas são uma rede de proteção para as mulheres agredidas. Elas têm essa rede, né? Embora elas aconselhem que tem que compreender, tem que levar o marido para a igreja, ele tem que parar de beber, mas elas dão uma solução, né? Elas dão um apoio concreto. A Igreja Batista, por exemplo, ela tem núcleos, foi um dos primeiros que organizou núcleos de acolhimento e de auxílio à mulher que é agredida. Então, todas essas questões a gente tem que rapidamente pensar, e eu estou em pleno acordo com o André, de que a extrema-direita e o seu racionalismo está muito vivo, está à espreita, que uma possível eleição do Trump fortalece tudo isso, e que, de fato, a gente não está com a vida ganha, né, Granato? Porque apesar da economia estar bem, dos índices terem melhorados, porque essa sensação, né, porque essa sensação ruim, né, porque esse ressentimento, porque essa revolta, porque essa descrença, né, que existe, com que argumentos, com que ações, com que pautas simbólicas a gente precisa combater isso, para além dos bons índices econômicos, a gente ter convencimento e ter,
né, ter proteção contra um tipo de solução que o fascismo se oferece. E conversando rapidamente com o Tadeu, que dirige o André, a pergunta, mas sim essa sensação que a gente tem que o bolsonarismo ele trabalha com o alto ali da pirâmide, ela é verdadeira, porque a pesquisa nos mostrou que aquele público todo da Paulista, a maior parte deles, claro, tinha um contingente importante de cuidado em católicos, gente, era, né, de denominação religiosa, era sobretudo os católicos, eles são uma força mais silenciosa, mesmo menos histriônica, não tem essas grandes lideranças que faturam muito em cima do seu possível poder de mobilização, como é o caso do pastor Malafaia, mas eles eram mais de 40%, eram católicos, desses movimentos de renovação carismática e mais conservadores. Tinha também muito, sim, quase um terço de evangélicos, mas a maioria eram de homens com curso superior, né, e com uma posição socioeconômica privilegiada. Ou seja, sim, essa elite se seduz e ela dá sustentação para o projeto fascista, em síntese. Acho que era isso. Desculpe se me alonguei. A gente se empolga, né? Obrigada, Não, gente. foi ótimo, Sandra. Muito obrigado mesmo. André, por favor, com você. Bom, obrigado, Granado, Trevas, Ricardo e Tadeu pelas perguntas. Muchas gracias, profesor Hugo Vázquez, por el saludo y la invitación a la cooperación. Así como dijo Sandra, a mí también me parece bien que lo hagamos. Más que nunca, mi universidad, la Unicamp, viene invirtiendo bastante y en los últimos años en la cooperación sur-sur y con Latinoamérica, en especial con las universidades argentinas, así que estamos abiertos a ese tipo de, no solo de convenios burocráticos o institucionales, pero sobre todo las iniciativas de investigación y de reflexión comunes, ¿no? Para que podamos enfrentar nuestras urgências igualmente comunes. Bom, respondendo as perguntas, né? Tentar responder, porque foram muitas e não vai dar para, obviamente, tocar em tudo no pouco tempo que temos aqui ainda. Vou tentar organizar um pouco. Vou só dar um pitaco nessa pergunta que acho que o Ricardo dirigiu um pouco para a Sandra, e depois eu passo as perguntas do Granado, do próprio Ricardo, do Trevas e do Tadeu, sobre essa relação crime e extrema-direita. Eu vou te dizer uma coisa, viu, Ricardo? Isso não é novo. E eu vou dizer que ela tem, inclusive, um lado ideológico. Eu não sei se vocês que têm mais idade do que eu devem lembrar de um episódio meio pitoresco na história boliviana, no início dos anos 80, que foi o golpe e a curta, porém violenta ditadura do coronel Luiz Garcia Meza, ali entre 1980 e 82, né? Antes da restauração da democracia na Bolívia um pouco mais definitiva. E aquele golpe ficou conhecido, inclusive em parte da historiografia, como o golpe da cocaína, porque foi apoiado abertamente pelo narcotráfico, com fortes relações com a elite econômica de Santa Cruz, e alguns dos operadores desse narcotráfico eram também não apenas torcionários e participantes do aparato repressivo desde a ditadura anterior do Banzer na década nos anos 70, na década anterior, mas também alguns dos mais notórios representantes da extrema-direita mundial. Entre eles, um alemão chamado Klaus Barbie, ou conhecido na França como Barbie, porque era o açougueiro de Lyon da Gestapo. Este senhor e um terrorista italiano do Ordine Novo, Stefano Delle Chiaie,
que se refugiou na Bolívia, assim como Barbie, eram sócios do narcotráfico, além de treinarem o aparato repressivo, tanto de Banzer como depois de Garcia Meza, responsável, entre outras, pelas mortes do padre jesuíta Luiz Espinal e do líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, né? Um pouco o patrono do Luiz Arce, do atual presidente da Bolívia, né? Então, esse é um pequeno exemplo de como essas relações são antigas e, em alguns lugares, muito mais orgânicas, não é? O paramilitarismo colombiano, relação do uribismo com os cartéis, ou o que foi a Operação Irã-Contras, né? E como os contra-nicaragüenses foram financiados, assim como os esquadrões da morte de El Salvador e Guatemala, né? Chamada Mano Blanca, etc., entre outras coisas, com dinheiro do narcotráfico, né? Em operações que envolviam, né, aquele coronel americano lá, o North, esqueci o primeiro nome dele, que depois até foi julgado, né, mas também envolviam redes da extrema-direita internacional, como a Liga Mundial Anticomunista, que eu tenho estudado. Então, assim, né, essa relação bolsonarismo-milicianato tem história na América Latina. Tem história, tem a ver com interesses econômicos bem estabelecidos, e alguns deles até antigos, né, como os setores do latifúndio se associaram ao narcotráfico, como o discurso da contra-insurgência, curiosamente, né, da doutrina de segurança nacional, ao priorizar o perigo vermelho, a subversão sindical, camponês, estudantil, etc., acabou encontrando, inclusive, no narcotráfico, um aliado útil para financiar aquilo que você não pode financiar com o Caixa 1, tem que financiar com o Caixa 2, coisas como parecidas com o que foi a Oban no Brasil, né, mas N operativos desse tipo em toda a América Latina, Condor, etc., os narcos, em alguns contextos, se revelaram aliados úteis e financiadores, né, também conspícuos dessas coisas. Então, essas relações vêm de longe, né, em grande parte da América Latina. Acho que esse é um ponto importante para fazer. Porque, claro, né, é curioso que nessa mesma época, nos anos 80, via os famosos documentos de Santa Fé, começa a se criar a ideia da narcoguerrilha, sobretudo no caso colombiano, e até hoje no discurso de extrema-direita, associação do PT, Farc, Comando Vermelho e tal, 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 mas a gente for ver quem tem relações conspícuas mesmo com o narcotráfico, são eles. Ou com outros tipos de negócios escusos, né? Como é evidentemente o caso do bolsonarismo, sobretudo de quem financiou aqueles acampamentos e, enfim, foram dar nos acontecimentos infaustos de 8 de janeiro, né? Bom, esse era um pitaco que eu achava importante dar, né? Tem um lado ideológico aí também, além de financeiro. Tá? Bom, pergunta, já para responder também a outra do Ricardo, militar, que eu já, de alguma maneira, entrei, né? Militares e extrema-direita. Eu acho que isso é uma coisa mais forte na América Latina do que nos Estados Unidos e na Europa. Muito mais. Justamente por conta dessa velha, digamos, dessas velhas alianças hemisféricas e de classe tecidas à luz da ideologia da segurança nacional, que o padre Comblan estudou no final dos anos 70, né? Tem depois toda uma literatura especializada sobre isso, DSN, né? Eu tenho dialogado um pouco com essa coisa, e aí é interessante, porque isso não é uma ideologia apenas dos militares, também é uma ideologia formulada por civis, e por civis muitas vezes de extrema direita, católicos integristas, né? Essa heterogeneidade ideológica também não é inteiramente nova, né? Variável em alguns casos. No caso argentino, por exemplo, os militares tinham uma formação muito mais clericalista, né? Ultracatólica do que no caso do Brasil, né? Onde tendiam, embora muito conservadores e muitos deles católicos, tendiam a ser mais seculares, por exemplo, os argentinos ou os chilenos. Mas, em todo caso, né, essas são alianças antigas que passam não apenas pelos militares, pelas classes dominantes, por setores da intelectualidade conservadora e reacionária desses países e que não foram desarmadas na medida em que
a redemocratização nos países latino-americanos, mesmo aonde, né, se enfrentou melhor, né, o tema da justiça de transição, como na Argentina, deixou intactas algumas bases de poder que sustentaram os regimes de exceção, os regimes de segurança nacional do passado, né, sobretudo o poder econômico, grupos como a família Macri, enfim. Essa gente nunca deixou de ser aquilo que sempre foi, né? Acho que isso é importante. Agora, na Europa e nos Estados Unidos é diferente. Você vê que o Trump, inclusive, já reclamou que ele não tinha generais como generais alemães, né? Se referindo ao 6 de janeiro, né? E o complexo industrial militar não necessariamente gosta do Trump, até por motivos que acho que o Tadeu, na provocação, no bom sentido que me fez, tocou, né? Os grandes promotores de guerra hoje não necessariamente estão no trumpismo, né? Estão, por exemplo, no Partido Democrata, né? Essa semana renunciou, né, uma figura importante no Departamento de Estado. Me chamou a atenção aqui que até gente politizada na Califórnia não sabia muito sobre ela, né, que é a Victoria Nuland, que é uma figura importante dos neocons americanos, que serviu a administrações republicanas, como a administração Bush, e agora serviu a administração Biden, e também tinha servido a administração Obama, né? Uma intelectual do complexo industrial militar americano, especializada em promover guerras, como, aliás, fez na Ucrânia. Deixou atrás de si um desastre, uma coisa horrível, e estava na administração democrata. O Trump empregou alguns neocons, sobretudo para lidar com a Venezuela, mas depois também se desfez deles, né? O John Bolton, que escreveu um livro para falar mal do Trump, e o Elliot Abrams, né? Velhos operadores da Guerra Suja na América Central, tentaram, né, operar um regime change na Venezuela aí, há uns anos atrás, não se sentiram muito respaldados pelo boss, né? Caíram fora e, no caso do Bolton, caiu atirando, né? Mas, enfim. Então, a relação é um pouco diferente, me parece, por aqui. Em parte para a sorte dos Estados Unidos, né? Porque o Trump não contou com apoio militar para virar a mesa. E aí eu lembro que um colega meu da Unicamp, não vou citar nome, porque é uma pessoa até bem conhecida, mas fez há uns anos atrás, antes da eleição brasileira, em agosto de 2022, um certo louvor ao compromisso constitucional dos militares americanos. Eu falei, olha, para mim isso se explica pela velha teoria do imperialismo. Eles estão muito ocupados fazendo guerra em outros lugares para dar golpe dentro de casa, né? Não sei se esse padrão se manterá. Acho que a pergunta, inclusive, do Tadeu vai um pouco nessa direção, né? Mas depois eu já chego ali. Só duas coisas sobre o que o Granado e o Trevas perguntaram, né? Acho que a questão da guerra cultural e base de massas, Granado, acho que esse é um ponto muito importante, mas acho que a Sandra fez uma ressalva boa. Os evangélicos são os que mais aparecem, mas os católicos estão aí, inclusive contra o Papa, né? A ala conservadora da igreja, que tem tido uma militância abertamente, quase que de oposição ao atual pontífice, em muitos casos, e que tem sido importante. Ela é mais elitista, mais silenciosa, mas ela é importante. Meu colega aqui da Unicamp, o Ronaldo Almeida, que estuda religião e política, a gente tem trocado muito sobre isso, né? Em algumas das intervenções dele, ele se pergunta qual que é a religião do governo, qual era a religião do governo Bolsonaro, por exemplo. E não é claro que sejam os evangélicos. Para Bolsonaro, ele mantém uma ambiguidade proposital, né? Se diz católico, casa como evangélica, se deixa batizar se batiza no Rio Jordão pelo pastor Everaldo, né? E aí, se você for olhar a composição de ministérios e secretarias, a coisa era até mais interessante, porque você tinha ali a Damares no Ministério da Família, Mulher, Direitos Humanos, Desumanos, enfim. Mas quem que era a principal assessora dela? É a filha do Ives Gandra Martins, Opus Dei. E assim por diante. Você tem os sionistas de direita, tanto cristãos evangélicos como judeus, né? Estavam ali muito representados, em parte, pelo Ernesto Araújo, pelos irmãos Weintraub, né? Então, é uma constelação de religiosidades de direita, conservadoras ou reacionárias, que tende a formar uma coalizão mesmo, né? E acho que isso
se refletir um pouco na Paulista com esses números do pessoal da USP que a Sandra lembrou, né? E as guerras culturais são travadas por essas coalizões, né? Os evangélicos hoje fornecem a principal base de massas, mas não estão sozinhos nessa, e em alguns contextos não são nem a força mais importante. No caso do Chile, por exemplo, não são, é o velho establishment católico, Opus Dei ou TFP, no caso do Chile, Fidúcia, enfim, que sustentou o pinochetismo. Cástia vem disso daí. O próprio Milei na Argentina agora está tentando fazer acenos para os evangélicos, inclusive tirando financiamento de movimentos sociais e passando para eles, mas o voto evangélico não tem o mesmo peso que tem no Brasil, e o Milei também joga com ambiguidade, mas de uma outra maneira, né? Se dizendo católico, mas em processo de conversão ao judaísmo, e aí entra toda essa questão do que Israel representa hoje para a extrema-direita mundial. Não vamos poder entrar nisso aqui hoje, daria só uma sessão sobre isso, né? Mas acho um tema bem interessante. Então, acho que essas guerras culturais, que aqui nos Estados Unidos tem algumas décadas já, isso é uma dinâmica da direita desde o reaganismo, da moral majority, etc., né? Elas têm que ser vistas dentro dessa complexidade, né? Mas tem uma eficácia política impressionante, né? Eu só registraria que é uma forma de política de identidades, mas que acho que tem pilares materiais, e a Sandra apontou alguns deles no caso da base popular evangélica no Brasil, né? Que a gente não pode perder de vista para achar que é apenas uma coisa. Quer dizer, a cultura nunca é apenas a cultura, né? E acho que isso é importante, né? Para a gente não fazer uma contraposição também mecânica entre economia e cultura, porque hoje essas coisas estão muito imbricadas, né? Bom, Trevas, acho que é coisa de vender certezas, né? Acho que nós já vendemos certezas no passado, né? Até 1989 elas se chamavam socialismo, né? No início do século XXI, pelo menos na América Latina, a gente também vendia, ainda que menos utópicas, algumas certezas que convencionamos chamar de progressismos, né? Maré rosa, enfim, né? E hoje, tanto as grandes certezas de até 40 anos atrás, como as certezas médias de 20 anos atrás, foram muito abaladas, e a gente ainda não conseguiu achar um outro enquadramento, né? O que faça uma síntese dessa história, porque também o nosso campo hoje é muito fragmentado. Isso que nós chamamos de progressismos hoje, né, é uma miríade social, no caso um país como o Brasil, né, que envolve atores muito diversos, até porque os sujeitos tradicionais que sustentaram um projeto histórico como o PT estão muito debilitados, sobretudo os sindicatos e a classe trabalhadora organizada, né? Os trabalhadores, obviamente, ainda são a maioria da população, mas é uma classe trabalhadora muito fragmentada, né? Sobretudo política e culturalmente. E aí você tem uma miríade de atores, de movimentos coletivos, de mulheres, LGBTQIA+, negros e negras, e ambientalismo e assim por diante, e nós não temos síntese. A direita tem uma síntese, né? Apresenta algumas sínteses, são horríveis, mas ela apresenta, né? Eu acho que a figura do Lula ainda é unificadora, por isso que conseguiu ganhar a eleição, né? Mas o que será de nós quando este homem que já tem uma idade avançada não estiver mais entre nós? É uma boa pergunta, acho que ninguém sabe. Isso é um pouco aflitivo, né? Um pouco, bastante, né? E, por fim, acho que a questão que o Tadeu me colocou, eu concordo, Tadeu, acho que você tem razão. Quer dizer, por um lado, tem o que eu mencionei brevemente, que é a vitória do Trump, se concretizar, que não está nada garantido que isso vai acontecer, ela dinamizará a extrema-direita mundo afora, tanto porque vai infundir ânimo moral na tropa, como também porque vai criar novas, quer dizer, ou rearticular novas velhas fontes de recursos políticos, financeiros, etc, etc. Porém, acho que você tem razão. Por outro lado, os Estados Unidos tende a se fragmentar mais e a se enfraquecer internacionalmente, dado o seu enfraquecimento interno. Inclusive, eu ouso dizer que o apoio que o Biden deu à democracia no Brasil, no sentido de vetar um golpe de Estado aqui, tem mais a ver com razões de política interna do que externa, ou pelo menos com uma combinação de ambas. Porque para ele seria muito ruim que o Trump tivesse um aliado num país tão importante como o Brasil, ainda mais com poderes ditatoriais, como seria o caso de um Bolsonaro
no governo pós-golpe e que questionava a própria eleição dele, Biden. Então, fazia todo sentido que o governo americano dissesse aos nossos militares: olha, não aprontem dessa vez, não contem conosco, né? Agora, é isso. O consenso político aqui dentro está muito fragilizado. E acho que isso que você apontou no Partido Democrata é real. Ou seja, existe uma esquerda hoje no Partido Democrata que não existiu, era muito residual até 20 anos atrás. E você vê, por exemplo, hoje como a campanha. Eu faço muito paralelo, obviamente, com todo o problema do anacronismo que esses paralelos trazem, com a situação do Lyndon Johnson em 68. Aliás, a Convenção Democrata será em Chicago, olha só o repeteco, né? Porque o grau de divisão, sobretudo na base mais jovem do Partido Democrata, de conflito geracional, que a coisa da Palestina e a postura do Biden em relação a Israel e Palestina tem gerado, é enorme. É enorme. E esse desgaste pode custar a reeleição. A diferença é que, no caso, o Lyndon Johnson está se candidatando, não tirou o carro, né? E a diferença também é que Trump é muito pior do que Nixon, né? Então, enfim, é outro mundo, outro país, e justamente o consenso interno está muito fragilizado aqui. Então, isso cria riscos enormes, mas cria também, talvez, oportunidades se nós tivermos, eu acho que o Lula tem isso, né? Virtude para aproveitar. O problema é que as nossas bases internas também estão fragilizadas, né? As nossas, enfim, o governo é muito dependente de uma frente que claramente não o banca em tudo e o banca cada vez menos, né? Enfim, espero ter respondido as perguntas e desculpa ter me estendido. Mas era difícil responder tudo em pouco tempo. Muito obrigado, André. Muito obrigado mesmo. Eu acho que a sessão de hoje mostrou que ela precisa de repeteco, ela precisa ir um pouco mais longe, né? A gente teve uma atividade há um pouco tempo atrás em que participou o ex-vice-ministro da Defesa da Grécia, falando sobre a direita na Europa e as perspectivas de crescimento da direita na Europa. Ou seja, esse tema da extrema-direita é um tema que a gente vai precisar voltar a ele. Eu quero agradecer muitíssimo, muito mesmo, a Sandra, quero agradecer muitíssimo também